todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa e hoje, dia 29, é o dia dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, grandes santos anjos da hierarquia celeste. E não podemos deixar de fazer memória deles, os santos anjos tão importantes em nossas vidas, em especial estes, né? São Rafael é o anjo da cura, que no seu nome quer dizer cura de Deus, saúde de Deus. São Gabriel é o mensageiro de Deus, foi aquele que fez diante de Nossa Senhora o seu belíssimo, quase um poema da Anunciação, né? E São Miguel é aquele que combate o dragão, né? E no Apocalipse ele tem uma profunda relevância, porque ali é mostrado que São Miguel combateu as hostes infernais, né, as hostes dos anjos maus, e junto com aqueles anjos e arcanjos que eram fiéis a Nosso Senhor, e os precipitou na terra. E onde, infelizmente, eles instigam, geram toda a sorte de desordens através das tentações, possessões também, mas acima de tudo, tentações. As possessões são uma forma extraordinária de ação, mas as tentações são as ordinárias. E o demônio prefere perder as almas através da ação ordinária. É bem verdade que eles são puro espírito. Os anjos não têm corpo físico, muito embora a Sagrada Escritura ela nos faça algumas imagens, realmente, demonstrando que os anjos, eles em determinados momentos, eles assumem a aparência física, como foi o caso, por exemplo, de São Rafael, né? No livro de Tobias. No livro de Tobias, um livro belíssimo, livro deuterocanônico da Igreja, reconhecido pela Igreja Católica como um livro inspirado. Os anjos são instrumentos e são sinais patentes da providência divina em nossas vidas. Cada um de nós tem um anjo da guarda que é dado quando nascemos. E os anjos não só nos livram de pecados e tentações, mas também eles nos livram também de perigos físicos, acidentes, situações realmente perigosas. Os santos anjos nos livram, né? Vamos falar um pouquinho. Vocês sabem que São Miguel apareceu no Gargano, ali próximo a Padre Pio, mas claro, muitos séculos antes, lá pelo século V, São Miguel apareceu no Gargano. As aparições de São Miguel no Gargano são bem documentadas, e um dia eu vou falar só sobre elas aqui, não é o momento ainda. Então, hoje é o penúltimo dia do mês de setembro. Eu estou gravando isso na noite do dia 29, dia dos Santos Arcanjos, especial São Miguel, para lembrar que a Bíblia é um registro patente da ação dos anjos em muitas de suas páginas. Por isso que eu recomendo, principalmente os livros, também os livros deuterocanônicos, por isso que eu recomendo sempre a leitura da Bíblia sobre os santos anjos. O livro de Tobias, o livro de Daniel fala também dos santos anjos, arcanjos. Engraçado que São Miguel não era aquele que tinha a hierarquia mais elevada, mas era aquele que mais ardeu e se consumiu no amor a Nosso Senhor. E o zelo, né? O zelo. Então, a Bíblia Sagrada especial, olha aqui que eu gosto muito, da tradução do Padre Matos Soares, é aquela que vocês devem guardar, ter e consultar, tá bom?
procurem sempre ler a Bíblia do Padre Mato Soares, pessoal. Ou a do Padre Antônio de Figueiredo. É muito boa também. Mas pena que ela é um pouco datada. As duas são baseadas na Vulgata de São Jerônimo. Tem os 7 livros que faltam nas Bíblias protestantes. E a Bíblia protestante, os protestantes ficam enaltecendo João Ferreira de Almeida, que nunca foi sacerdote de verdade. Ficam enaltecendo João Ferreira de Almeida. Mas nós temos a Bíblia completa, sem qualquer adulteração e sem qualquer mutilação. Então a Bíblia protestante, ela é mutilada e ela é adulterada. Adulterada. Então devemos evitar a todo custo. E se cair em nossas mãos, por um acaso, uma Bíblia protestante, o que é que devemos fazer? Eu já disse aqui em um dos programas passados. Entregar um sacerdote da tradição que dará o devido fim ou queimar, incinerar. Porque não é a palavra de Deus completa e repleta das verdades das traduções autorizadas pela igreja. Tá bom? A Bíblia, ela é fruto da tradição. Foi a tradição e o magistério que definiram a Bíblia para nós. Como disse, engraçado, eu concordo com o padre Paulo Ricardo em uma coisa, um programa que ele falou que é uma grande verdade. A Bíblia não caiu do céu de zíper, prontinha, como está aqui. Não é? Ela é fruto de uma longa luta, um longo combate. Tanto que muitos hereges, eles pegavam a Bíblia, os macedonianos, por exemplo, queriam pegar, só usar o Evangelho de São Lucas. Outros queriam tirar o Apocalipse. Outros não gostavam do Evangelho de João, pediam para descartar. E por aí vai. Alguns queriam ficar só algumas cartas paulinas. A igreja não. A igreja, através de sua sabedoria e através da ação do Espírito Santo, ela definiu de forma infalível quais são os livros da Sagrada Escritura. E quando você vai ver os livros deuterocanônicos, e você vê o absurdo, né, da expulsão, da retirada dos 7 livros deuterocanônicos da Bíblia pelos protestantes. Nem Lutero retirou esses 7 livros da Bíblia, ele apenas os colocou como um apenso, um anexo. E nem ele se ousou a retirar os 7 livros. Engraçado que a Epístola de São Tiago ele tinha como epístola de palha. Porque, sendo Lutero um pregador de que apenas a fé salva, ele ficava aborrecidíssimo quando ele via a passagem de São Tiago dizendo que a fé sem obras é morta. Ou então, mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras oriundas da minha fé. Ou então, quando Lutero pega e adultera um trecho da carta de São Paulo, se não me engano, aos Coríntios, que diz que não é pelas obras que somos salvos, mas pela fé. Quando ele está falando ali, o contexto é as obras da antiga aliança. Não são as obras, as boas obras. Você tem que ler o contexto, senão vira pretexto protestante. Protestantes adoram isso, né? Então, Lutero, ele adulterou a Bíblia, ele não a mutilou, mas ele a adulterou. E antes de Lutero já tinham havido traduções para o alemão. Não foi o Lutero o primeiro que fez a tradução para o alemão da Bíblia. Isso é uma falsidade, uma inverdade. E apenas o que eu tenho a dizer é que a Bíblia dele teve foi muito disseminada. Né? E as pessoas realmente tinham sede da palavra de Deus, tinham sede. Mas se nós temos a Bíblia hoje, devemos muito aos monges copistas, em especial os beneditinos, que em seu scriptorium, por isso foi o nome escritório, scriptorium, faziam cópias da Sagrada Escritura. Então, se temos hoje a Bíblia Sagrada, foi pela ação desses monges, também pela ação de São Jerônimo, que fez a tradução, a mando do Papa. E ele não retirou os livros deuterocanônicos, tanto que na Vulgata tem os livros deuterocanônicos, partes de Daniel, principalmente aquela parte de Daniel e o dragão, a serpente, né? Ou então, eles tiram partes do livro de Esther,
E o 1 e 2 Macabeus, primeiro e segundo livro do Macabeus, não tem na Bíblia protestante. E o livro do Macabeus, você lendo, você vê a ação de Deus ali. O povo judeu lutando contra a opressão pagã de Antíoco Epífanes, que seria depois um símbolo, um sinal, né? Uma prefiguração do anticristo, Antíoco Epífanes, que colocou inclusive ídolos dentro do templo de Jerusalém, e contra todas essas situações que o povo judeu, em especial os macabeus, lutaram. Um deles muito famoso era Eleazar, o Judas Macabeu, muitos outros lutaram ali para que a sua fé permanecesse pura. E tem ali também, você percebe ali também existem visões, aparições e a visão e a força e a virtude de Deus agindo ali, né? Então, eu recomendo a leitura dos dois livros dos Macabeus. Os cismáticos ortodoxos tem mais um, acho que é o terceiro livro de Macabeus. Embora eu tenha esse livro aqui, mas ali que é um livro apócrifo. O 1 e 2 Macabeus não são livros apócrifos. Falando ainda dessa questão das Sagradas Escrituras, tem um amigo meu, Rafael Rodrigues, que alguns anos atrás ele lançou um livro em defesa dos livros deuterocanônicos. Manual de Defesa dos Livros Deuterocanônicos. Na ocasião, esse livro foi lançado pela Clube dos Autores. Aí o Rafael lançou, vendeu todos. Acho que não sei se vocês ainda encontram esse livro na estante virtual. Mas eu sei que a editora Loreto, também meu amigo Jonadab, também pegou esse livro, claro que agora é revisto e ampliado, e vai relançar. Manual de Defesa dos Livros Deuterocanônicos. A capa é bonita. Esse aqui é o da Clube dos Autores. Eu quero ver se eu pego essa nova edição, que vai sair agora, revista e ampliada. Que o Rafael Rodrigues ele fez uma vasta pesquisa do porquê que a Bíblia, a Bíblia católica é a Bíblia verdadeira, porque os protestantes eles se baseiam na Bíblia que os judeus configuraram por volta do ano 90. A igreja já tinha se desvinculado do judaísmo. Não havia mais, não temos por que usarmos a Bíblia dos judeus, do Concílio de Jamnia, do dito Concílio de Jamnia, no qual eles teriam se reunido para justamente com caracteres, com uma verve nacionalista, uma verve realmente muito purista. Eles só aceitavam os livros da Bíblia que teriam sido escritos em Israel, na Terra Santa, e todos que tinham sido escritos em hebraico. Então eles não aceitavam, por exemplo, e no entanto, eles não aceitavam a Septuaginta, que vai ser o Novo Testamento que nós usamos, claro que em latim, traduzido por 70 sábios judeus de Alexandria. Então, nós usamos a Septuaginta. Rei do Egito, né, da dinastia, acho que era Ptolomeu II, ele quis realmente reunir vários escritos em Alexandria, e tendo em vista a coleção de livros dos judeus, ele pediu que fossem traduzidos para o grego. Então, essa Bíblia chamada Septuaginta, daí vem o nome Septuaginta, 70 sábios. Essa Bíblia, ela vai ser citada, os trechos da Bíblia, da Septuaginta, vão ser utilizados por Nosso Senhor e pelos apóstolos no Novo Testamento. Eles não vão usar a versão do Concílio de Jamnia. Não tem como, é anterior, né? Nosso Senhor, no começo, por volta dos anos 30, 40, 50, os apóstolos e a igreja já tinham começado, as escrituras do Novo Testamento começaram praticamente no ano 50. 1 e 2 Tessalonicenses. Eles estavam realmente, você vê as citações por exemplo, de São Paulo, do Evangelho de São Lucas, o Evangelho de São Mateus, você vê a citação lá de São Lucas, só me engano, eis que a Virgem conceberá. A Virgem conceberá é
da Septuaginta, lá de Isaías. Porque se você fosse utilizar a Bíblia, o texto massorético, o texto do ano 90, seria uma donzela, uma jovem, mas é a mesma coisa, uma virgem conceberá, Nossa Senhora conceberá, e dará à luz um filho, será chamado Emanuel, isso é Isaías. Então, o Novo Testamento, quando você vai ver as passagens, praticamente são todas da Septuaginta, quando ele faz alguma alusão ao Antigo Testamento. As profecias, os salmos, a linguagem, o estilo é todo da Septuaginta. Por isso que a Septuaginta ela é canonizada. Ela é canonizada na Vulgata. Então, a Bíblia protestante, eles ficam enaltecendo João Ferreira de Almeida é a melhor tradução. Conversa. Não é. Nunca foi. A melhor Bíblia traduzida, no meu entender, é a Bíblia do Padre Mato Soares. Tá bom? E se quem não tiver condições, esforce-se para ter essa Bíblia do Padre Mato Soares. Ela é ótima, também é para estudo. O pessoal fala da Bíblia de Jerusalém, ela realmente é boa para estudo. Agora tem alguns problemas ali do modernismo. Inclusive o professor Carlos Nogueira falou disso na nossa última live aqui. A Bíblia de Jerusalém pode até ser boa para estudo. O problema é que tem algumas inferências ali que são modernistas. Tem coisa ali que é problemática. Então tem que ser lida com muita cautela. Na Bíblia de Jerusalém. Mas a Bíblia do Padre Mato Soares não tem qualquer restrição da leitura, tá bom? Editora Realeza. Tem até uma edição mais nova, mais bonita, que tem aqui, tem aqui os marcadores. O livro de cada livro da Bíblia. Achei muito interessante cada livro da Bíblia. Você pode se localizar ali pelos marcadores. Achei muito interessante essa proposta. Uma edição riquíssima. É isso, meus queridos. Lembrando, se você gosta do conteúdo do meu canal, por favor, inscreva-se, curta e compartilhe, tá bom? E também queria falar para vocês que têm filhos em idade escolar, por favor, brinde seus filhos com material do Instituto São Carlos Borromeu, tá bom? É um material que complementa o homeschooling, ajuda o homeschooling e complementa a educação que é dada nos colégios modernos, que complementa no sentido de refuta muita coisa errada que é ensinada lá nos colégios modernos. Infelizmente, até mesmo nos colégios religiosos. Então, o Instituto São Carlos Borromeu lançou essa beleza, essa maravilha. Tá bom? Eles ensinam o catecismo de São Pio X aqui, de uma forma muito, muito clara, muito pedagógica. Quando você pega o nível ouro, você tem latim, né? Você tem matemática, português, você tem música. Acho muito interessante a proposta de música. Meu filho mesmo, hoje a gente falou aqui um pouquinho do sacrifício de Nosso Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. E é muito didático, é muito didático. E se você usar o cupom Tradição 5, Tradição 5, você obtém ainda um desconto de 5%. Se pagar em Pix, 5% também. Aí você vai dizer, Dionísio, eu estou com muita dificuldade, eu não tenho dinheiro para pagar esses módulos. Gente, vocês podem parcelar no cartão e também não precisa adquirir todos os módulos. Vocês podem adquirir inicialmente alguns e gradativamente vocês vão adquirindo outros, tá bom? Você pode adquirir toda a coleção daquele ano, para seu filho, todos os módulos daquele ano, ou você também pode ir adquirindo devagarzinho, paulatinamente, de uma forma cômoda. Eu sugiro que quem tem cartão de crédito, utilize o cartão de crédito e parcele, tá bom? É o melhor. Então, gente, nessas escolas ditas católicas, infelizmente, está sendo ensinado muita coisa errada. Muita coisa que ofende a reta doutrina católica. O falso ecumenismo, um conceito equivocado de diversidade, relativização moral. Então, esses livros são um contraponto. E eu soube que já tem instituições de ensino, fora do próprio Instituto São Carlos Borromeu, que já estão adotando esse material, tá bom?
Também peço ajuda para o Seminário Imaculado Coração de Maria, eles precisam. Também vou deixar, tanto o do Instituto São Carlos Borromeu, vou deixar aqui na descrição, com o cupom, como também do Seminário Imaculado Coração de Maria. Cada vez mais jovens, sentindo-se atraídos pela tradição, pela vocação sacerdotal, se achegam aos seminários tradicionais. Ninguém quer saber de seminário moderno, ninguém que tenha juízo, né? Esses seminários modernos, na verdade, viraram feminários. Então, meus queridos, esses seminários modernos, são estéreis, não dão fruto, ou o fruto que dão são podres, são frutos terríveis, com raríssimas exceções. Mas é muito difícil adentrar esse tipo de ambiente e não se deixar ou você sai ou você se deixa perverter. Procure os seminários tradicionais, procurem padres tradicionais, procurem capelas tradicionais, procurem igrejas tradicionais, tá bom? Fujam do modernismo, procurem a resistência, tá bom? A resistência. Ah, não tem resistência em 200, 300, 500 quilômetros, 1000 quilômetros. Mas se tem a fraternidade, menos mal. A fraternidade está ali, pelo menos. Tem gente boa na fraternidade, se eu pudesse? Tem. Mas também tem gente que é acordista. Se tem seminários da fraternidade, não tem jeito. Mas deem preferência à resistência. Então, o Seminário do Imaculado Coração de Maria é da resistência, né? Padre David está ali sempre. E também recomendo os canais do Padre David, para que ele reine, e do Padre Fábio Calixto, tá bom? Também vou deixar na descrição aqui. Bem, meus queridos, é isso. Lembrando, já rezaram o rosário hoje? Eu já rezei o meu. Vocês já rezaram? Não rezaram? Vamos rezar, gente. Vamos rezar. E pedimos, já que não rezamos no começo, vamos rezar no final, pedindo a Nossa Senhora que nos ilumine e nesse próximo mês de outubro também consigamos perseverar, né, na nossa fé, nas nossas devoções, nas confissões bem feitas, na fuga das ocasiões de pecado, na leitura dos santos, na leitura da Sagrada Escritura, na leitura do Catecismo e dos Santos Padres. Bem, é isso, meus queridos. Então vamos pedir a Nossa Senhora proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Um grande abraço a todos e até mais.